Em 2018, às vésperas de uma eleição presidencial, teve início a primeira intervenção federal em um Estado brasileiro desde a Constituição Federal de 1988, no Rio de Janeiro. Antes disso, já haviam existido outras tentativas de intervenção, como, por exemplo, no Pará, Distrito Federal e Espírito Santo. Elas não chegaram a ser efetivadas. A intervenção foi apenas parcial, na área de segurança pública. O presidente fez um decreto que retirou do governador do estado o comando das forças policiais do Rio de Janeiro e passou esse comando para um interventor, no caso, um general do Exército. Entendi, mas onde é que o iceberg entra nisso? A intervenção federal da União em um dos estados da Federação é um remédio previsto na Constituição Federal, mas para ser utilizada apenas em hipóteses excepcionais. Ela está regulamentada no artigo 34 da Constituição, que vai trazer as hipóteses em que é cabível haver intervenção. Por exemplo, para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, por fim a grave comprometimento da ordem pública. Aliás, foi esse inciso terceiro que foi utilizado para e como fundamento da intervenção no Rio de Janeiro. Entendendo que a violência atingiu uma grave violação da ordem pública, decretou-se intervenção. Só quem pode decretar uma intervenção federal é o chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República. Isso está no inciso 10 do artigo 84 da Constituição Federal. Para isso, ele edita um decreto prevendo como se dará essa intervenção, a sua amplitude, quais áreas serão abrangidas, o seu tempo, o prazo de duração, as condições como ela será exercida e, se for o caso, quem será o interventor. Depois de editado esse decreto, ele precisa ser levado à aprovação do Congresso Nacional em até 24 horas. Tudo isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição. No caso do Rio, o decreto 9.288 estabeleceu que a intervenção irá durar até 31 de dezembro de 2018 e será limitada apenas à área de segurança pública. Entre outras características interessantes de uma intervenção federal, está em que, enquanto ela estiver acontecendo, não pode haver emenda à Constituição Federal. É por isso que a reforma da Previdência, que estava em vias de ser votada, teve a sua tramitação sustada pelo presidente do Congresso Nacional. Isso está no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal. Inclusive, como o presidente da República convocou as Forças Armadas para auxiliar na intervenção, por conta de uma alteração recente do Código de Processo Penal Militar no final de 2017, o militar que vier a matar um civil durante algum ato de intervenção será julgado pela Justiça Penal Militar e não pela Justiça Comum, pelo júri de todo e qualquer cidadão. E aí, já entendeu onde é que está o iceberg? É que tudo isso que nós vimos até agora sobre intervenção é apenas a sua parte formal, externa, o que todo mundo consegue ver. Como o iceberg, o que está por baixo, escondido, é muito maior. Você pode se perguntar por que intervir no Rio de Janeiro se tantos outros estados da federação passam pela mesma crise de violência, se não maior até se pensarmos proporcionalmente. Será que não é para roubar a pauta política das propostas de um pré-candidato à presidência da República que desponta em todas as pesquisas? E aí, com isso, reverter o quadro de impopularidade do atual comandante da República? Outra coisa, essa pretensão de mandados coletivos para invadir casas em busca de pessoas indeterminadas, isso é um problema do ponto de vista jurídico. Porque a intervenção, ela retira poderes do agente público que está sofrendo a intervenção. Mas ela não pode suspender ou retirar direitos e garantias fundamentais da sociedade.
Por exemplo, o direito de ir e vir, das pessoas poderem ir em qualquer lugar do território nacional, sem que só por isso tenham que ficar dando satisfação da sua vida, da onde está indo ou para onde está vindo. Isso é uma garantia da Constituição. Está no artigo 5º, inciso 15. Também é garantia das pessoas não terem as suas casas violadas sem que elas permitam ou que tenha uma ordem judicial devidamente fundamentada para que a autoridade possa entrar lá. Isso também é uma garantia constitucional. Está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Ignorar essa realidade seria o mesmo que acreditar em histórias de terror, vampiros. Liberte, liberte, liberte o cativeiro social. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão. Se você gostou desse vídeo, ajude para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Se inscreva na nossa página no YouTube, Saperial de Professor Wander Medeiros. No Facebook, curte a nossa página, Saperial de Professor Wander Medeiros. E hoje eu quero saber aqui nos comentários desse vídeo se você enxerga mais algum tipo de coisa por baixo dessa situação toda. Me conta o que você está pensando.